agora é a hora do Notícias em Debate pela TVB, a Record da mais importante região do estado. São quase 7 milhões de habitantes que circulam nessa região e que recebem as imagens da nossa programação regional. E o Notícias em Debate tem como escopo principal discutir os temas políticos da nossa região, nacionais, estaduais, mas sobretudo os regionais, e sempre com convidados especiais. Nesta segunda-feira, o nosso convidado, aliás, último dia do mês de abril, é o deputado federal Luiz Fernando Machado, do PSDB, ele que é de Jundiaí e deputado federal pelo estado de São Paulo. Com ele, com o senhor e com a senhora, faremos juntos o Notícias em Debate nesta segunda-feira. Deputado, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, Elton, é sempre uma grande satisfação poder vir ao seu programa, poder conversar com toda a sua audiência aqui na nossa região. É um grande prazer estar aqui contigo. Bom, além dos méritos como político, o deputado Luiz Fernando é corintiano, quer dizer, tem mais essa virtude ainda de ser corintiano. A gente sofre, mas gosta. O corintiano o Corinthians é o único time que dá audiência e dá notícia até quando perde. Todo mundo só fala do Corinthians, não fala do time que ganhou, fala do Corinthians. Mas é isso, é só uma brincadeira para dizer que ontem, parabéns à Polícia Militar do Estado de São Paulo pelo que fez dentro e fora do estádio do Brinco de Ouro, antes, durante e após o jogo. Não tivemos um incidente, viu, deputado? Parabéns à Polícia Militar de São Paulo nessa, né? Porque tem muita crítica para ela também, né? Sem dúvida, Elton. É sempre muito importante nós podermos reconhecer o trabalho que esses homens da Polícia Militar realizam em todo o estado de São Paulo. Eu, particularmente, tenho grande admiração pela Polícia Militar do estado de São Paulo e faço aqui coro com a parabenização que foi dada. Acredito que realmente a ordem que foi mantida ontem no estádio Brinco de Ouro é também em razão do trabalho da Polícia Militar. Deputado Luiz Fernando, jovem deputado federal aqui da nossa região, antes de falarmos de Código Florestal, que está aquela discussão toda, se foi bom, se não foi bom, CPMI, do caso Cachoeira, eu queria lhe fazer um pedido como pescador. Semana passada nós gravamos a programação e fomos lá para Pantanal, como fazemos todos os anos. E eu tenho uma tristeza muito grande a cada ano que eu vou para Pantanal. Ao invés de ter alegria, eu tenho mais tristeza do que alegria. Alegria de ver aquela beleza toda natural, mas uma degradação muito grande. E eu acho que chegou a hora de fazer um grande acordo entre o Brasil e Paraguai para a preservação do Rio Paraguai e do nosso Pantanal. Porque a cada ano que passa, a gente vê coisas horrorosas lá. Nós vamos lá para fazer pesca esportiva, não é para trazer peixe. Mas do outro lado da fronteira, pegam peixes que são ainda praticamente alevinos. O Pantanal, que é uma reserva extraordinária, deputado? Não só há a possibilidade, como a necessidade, Elton. Quando você percebe claramente, visita esta região do nosso país e percebe que há um clamor pela preservação ambiental, nós temos que agir. Nós já tivemos o ano passado a perspectiva e a possibilidade que fizemos de votar um acordo Brasil-Paraguai no que diz respeito à utilização da energia, da água, especialmente da nossa hidrelétrica. Então, tenho uma absoluta compreensão de que nós podemos sim avançar num acordo. Basta que nós tenhamos boa vontade e disposição de preservar. Pro lado brasileiro, a gente tem a medição mínima de peixe para poder trazer. Então o pescador vai lá, pega um dourado, precisa ter 65 centímetros. Com 64 ou 64,5, o brasileiro é obrigado, inclusive pelo próprio piloteiro, a devolver o peixe. A gente faz isso com prazer. Só que do outro lado, não é assim. Pega um peixe pequeno. Bom, feito esse pedido ao deputado, eu sei que ele vai encaminhar isso aí para ter uma discussão maior. Vamos discutir dois temas importantes nessa primeira parte do programa. Primeiro, a questão do Código Florestal. Parecia que a proposta do Senado seria razoavelmente boa, ou até boa. Aí vai para a Câmara. E quando a Câmara vota, houve uma discordância com relação àquilo que tinha sido combinado no Senado. E me parece que para o lado pior. Eu até fico satisfeito, parece que o senhor votou contra, deputado. Votei sim, votei contrariamente à posição da Câmara Federal. Eu acompanhei o voto que foi dado pela articulação feita no Senado Federal, uma discussão muito qualificada que havia sido feita no Senado Federal, para chegarmos a uma conclusão. A Câmara fez as alterações desse código que veio para o Senado Federal. E eu, particularmente, me posicionei contrariamente a essas modificações. Eu acredito que nós devemos ter absoluta compreensão de que isso influencia a nossa vida. Aliás, é muito importante que você, que está em casa, entenda que a dimensão que se tem quando se vota um código florestal é a dimensão que interfere na sua vida, é a dimensão que interfere na sua qualidade de vida. Então, os temas que por muitas vezes não são afetos ao nosso dia a dia,
dia e, portanto, não tão bem acompanhados, precisam ser, porque somente a partir de votações como estas que nós temos o interesse em preservar ou não. Eu fiz uma avaliação muito criteriosa, até pela política ambiental que nós desenvolvemos na cidade de Jundiaí. Temos absoluta preocupação com a preservação dos nossos mananciais, a preservação da nossa mata ciliar, a preservação da nossa Serra do Japi. Não poderia, no Congresso Nacional, tomar uma posição diferente. Então, votei contrariamente às alterações que foram propostas na Câmara Federal. Especialmente porque acredito que ali foi aprovado algo, Elton, muito ruim, que é a anistia aos desmatadores. Ou seja, é você beneficiar, você dar um benefício àquele que desmatou, àquele que sem critério nenhum jogou florestas para baixo, jogou florestas para o limbo, por assim dizer. Então acredito que nós fizemos uma votação consciente após as avaliações de que é absolutamente necessário nós preservarmos e não nós incendiarmos no sentido de deixar as florestas desmatadas e as margens de rios desprotegidas. Porque, na verdade, a lei ela tem um começo, mas tem lei que tem o seu começo retroativo. E no caso da anistia para os desmatadores, quer dizer, mais ou menos como a lei de responsabilidade fiscal. É uma grande lei, só que não pegou quem fez a farra lá atrás. Pune quem está no poder agora. E aí prefeituras estão afogadas com tanta dívida por conta de coisas que no passado não foram punidas. Então é mais ou menos parecido com isso que foi aprovado. E sem dúvida, Elton, tem mais uma razão muito clara. Você pega um produtor que ele teve todo o cuidado com o meio ambiente para ter a sua produção. Esse fez tudo corretamente. Aí você pega um outro cidadão que desmatou, que não respeitou, que não teve consciência ambiental para produzir. Você nivela no mesmo barco, você coloca dentro da mesma classificação, quando você anistia o que fez errado. É um privilégio a quem errou. Portanto, nós fizemos de maneira muito consciente a votação pela rejeição das alterações da Câmara, exatamente para não beneficiar quem teve o descomprometimento com o nosso meio ambiente. O senhor falou aí de passagens sobre o trabalho que é desenvolvido pela cidade de Jundiaí, cujo prefeito é do seu partido também, Miguel Haddad, com relação à preservação. Recentemente ele baixou um decreto lá e a Câmara aprovou que durante 5 anos não se pensa em nada lá na Serra do Japi. Nenhum tipo de loteamento. Isso aí se espalha como um todo pela cidade, há uma preocupação. O senhor é deputado, representa o estado todo, mas a nossa região e a cidade de Jundiaí. Essa preocupação também está em outras áreas da cidade? Olha, Elton, está sim, mas não com tamanha eficiência como temos tomado em Jundiaí. É importante que se diga, você que nos assiste de toda a região, que a Serra do Japi, ela tem 4 municípios que englobam o seu território. Então não é somente Jundiaí, nós temos ainda Cabreúva, nós temos ainda Pirapora e nós temos também Cajamar, que tem áreas da Serra do Japi. Nós, em Jundiaí, temos cerca de 47% do território da Serra. E estes 47% estão absolutamente mais preservados do que há 10, 15, 20 anos atrás. Porque nós temos uma política absoluta de conter qualquer tipo de especulação que venha no entorno da Serra do Japi. Então, o que nós fizemos? O que o prefeito Miguel Haddad deliberou? De que não há a menor perspectiva de na Serra do Japi empreendimentos acontecerem. Não há a menor possibilidade. Eu quero tranquilizar aqui o nosso telespectador de que em Jundiaí, na área que compreende o município de Jundiaí, nós não teremos nenhum empreendimento na Serra. Mas há também por parte do prefeito uma grande preocupação com o que nós chamamos de borda da Serra, que são os acessos que levam à Serra do Japi, que também precisam ser preservados. Então o prefeito determinou que nesse perímetro não há a menor perspectiva de nós aprovarmos loteamentos. E por que 5 anos? Por que a legislação que está hoje sendo discutida na Câmara Municipal está incluído o prazo de 5 anos? Porque é o limite que nós temos para, de vez, discutirmos com a sociedade a não perspectiva de qualquer empreendimento por o resto da vida na Serra do Japi. Mas naturalmente o prefeito tinha essa perspectiva de que 5 anos seria o prazo interessante para a discussão com a sociedade. Mas garanto ao nosso telespectador, 5 anos por uma questão formal, mas a preservação da Serra do Japi, se depender de nós, é eterna. E que os outros municípios que têm também partes importantes a serem preservadas, que cumpram também este papel. Bom, aproveitar aqui, nós temos mais um minutinho nesse bloco, já tem pergunta de tudo quanto é jeito aqui, deputado, para o senhor. O Carlos, por exemplo, quer saber se o senhor poderia fazer um projeto de lei para minimizar a questão do problema do mercado da morte. O caixão mais barato está custando 5 mil
fora taxas que cobram depois da morte. Quer dizer, nem depois que morre o cidadão tem sossego. É um absurdo, realmente. Esse preço que está se cobrando para um caixão é realmente assustador. Eu espero que a gente realmente tenha mais informações para poder atuar no sentido de coibir qualquer prática que venha a ser abusiva num momento de absoluta dificuldade, que é o falecimento de um ente familiar, de uma pessoa querida. A Marilda, que mora no Castelo aqui em Campinas, ela faz uma colocação aqui séria. Será que não está na hora de vendermos o nosso voto? Só voto se a lei tal entrar em vigor. Votar em forma de troca, de cumprir as promessas que dizem. A população às vezes fica revoltada com tanta coisa que acontece na política, né, deputado? E com razão. Né? Mas eu costumo dizer assim, posso ser um ingênuo, mas eu acredito que a maioria dos políticos seja séria. A minoria é muito barulhenta. E, além de tudo, é a minoria que perde, é a minoria que faz as coisas erradas que terminam contaminando toda uma outra maioria. Então, veja, a revolta que algumas pessoas têm com relação à classe política é uma revolta absolutamente compreensível. Porque o cidadão, Elton, pense com clareza, o cidadão que acorda cedo, ele acordou segunda-feira, chovendo em Campinas, pegou o seu ônibus, foi até o seu trabalho, chegou até lá, percorreu um dia difícil. Volta para casa com um salário de 800, 900 reais, até mesmo às vezes um salário mínimo, e assiste na televisão alguém que recebeu 3 milhões de reais na sua conta bancária para defender interesses que são escusos. Essa pessoa não pode se sentir contente com a classe política, mas saiba que existem outros políticos que trabalham para que a sua vida possa melhorar e que as cidades possam avançar. Muito bem, fazemos a primeira pausa do Notícias em Debate nesta tarde, que hoje recebe Luiz Fernando Machado, deputado federal do PSDB aqui da nossa região, da cidade de Jundiaí, que nos assiste nesse momento. Você de Jundiaí ou de qualquer outro município, se tiver uma pergunta a fazer ao deputado, os telefones estão aí no vídeo. Hoje estamos ao vivo, retornando depois de uma semana de gravações. E agora você pode acessar também o site eltonpimenta.com.br e fazer o seu comentário e a sua pergunta. Voltamos no instante, até já. E estamos de volta ao vivo pela TVB Record com Notícias em Debate desta segunda-feira. Hoje, 30 de abril de 2012, o nosso entrevistado é Luiz Fernando Machado, deputado federal, que é de Jundiaí e nos representa e representa toda a nossa região lá em Brasília. Bom, vamos à primeira pergunta nas ruas da cidade. Vamos lá, manda a pergunta. Senhor deputado, a minha pergunta é: o senhor já tem algum projeto para melhorar a educação do país? Porque, no meu ponto de vista, a educação ela começou a ficar ruim do momento que foi tirado a reprova. Bom, nós comungamos do mesmo pensamento. Não há a menor perspectiva do cidadão ter ascensão social, ter oportunidades realmente de subir na vida, dito da expressão popular, sem um bom sistema educacional. O que nós temos feito é privilegiado nos orçamentos e nas emendas que nós temos ações e recursos para o setor da educação. Nós temos a compreensão muito clara de que é absolutamente necessário que nós tenhamos critérios para avaliar a gestão pública. Isso me remete até um pouco a uma proposta de emenda à Constituição que tem, que nós devemos avaliar a classe política pelas metas que são cumpridas, pelos índices que são avaliados após a gestão. Então eu comungo com o seu pensamento, a educação de fato é uma mola propulsora para a ascensão social e nós temos que caminhar cada vez mais para fortalecer o nosso sistema educacional em todos os níveis. Bom, o pessoal de Jundiaí já marca presença no programa, ligando para cá, Silene, por exemplo, mandando um abraço ao deputado, parabenizando pelo que o senhor faz. Ela o considera o melhor deputado da história de Jundiaí. Silene. O Roberto, também de Jundiaí, quer saber se o senhor vai sair candidato a prefeito de Jundiaí, deputado. Olha, Elton, nós temos um prefeito, hoje, é importante que se diga, você está me dando esse espaço, muito bem avaliado, com todas as perspectivas de ser reeleito prefeito da cidade de Jundiaí, que é o prefeito Miguel Haddad. Eu caminho, neste momento, com a perspectiva clara de que o Miguel vá à reeleição, vá disputar a reeleição. Nós temos aí indicativos que nos possibilitam dizer que ele é um candidato absolutamente forte e competitivo na eleição de 2012. Somente não será
será candidato se não quiser. Tem todas as perspectivas legais para ser candidato, tem toda uma aprovação para ser candidato e somente não será, naturalmente, se não for do seu desejo. Mas neste momento nós caminhamos com essa perspectiva, que é a perspectiva que o povo de Jundiaí vem dando a oportunidade de ter, que é um bom gestor, um excelente gestor, que é o prefeito Miguel Haddad. Maria José, também de Jundiaí, não sei se o senhor pode responder, mas ela pergunta se o senhor sabe como é que vão ficar as agentes de saúde reintegradas em Jundiaí. Olha, é um assunto muito específico. Eu tenho toda a condição de poder buscar as informações e te dar a resposta, mas não tenho de cabeça o problema específico hoje. Entre em contato conosco. Você tem o endereço do nosso escritório, fica na Rua Anchieta, no número 519. Deixe lá o seu questionamento que te respondo o quanto antes. Maria José, vou dar uma boa notícia então. Sexta-feira o prefeito Miguel Haddad marcou comigo uma entrevista aqui logo após o Balanço Geral. Então fique atenta, talvez ele vai responder a sua pergunta ao vivo aqui nos estúdios da TVB Record. O Aparecido mora em Louveira. Ele quer saber o que o senhor poderia dizer a respeito do fim do fator previdenciário. Aliás, um grande sonho dos aposentados. Né? Exatamente. Eu tenho, inicialmente, a intenção de votar pelo fim do fator. Eu acredito que, de fato, é uma injustiça que nós estamos cometendo há alguns anos com os nossos aposentados. Esta discussão ainda irá para a Câmara Federal. Até lá, vou buscar elementos que possam formar a minha convicção. Mas, desde já, comungo com a sua opinião, que é pelo fim do fator previdenciário. Clóvis, de Campo Limpo Paulista, ele faz um apelo aqui ao senhor. Todo município dá alvará para a pessoa trabalhar como ambulante. Em Campo Limpo Paulista não é permitido. O senhor não poderia ajudar? É o Clóvis que mora lá quem ligou. Posso ajudar sim, tenho muito boa relação com o prefeito Armando Hashimoto, que inclusive entregou um belíssimo hospital à sua população na última sexta-feira, e posso sim fazer a interlocução para que essa situação seja minimizada em Campo Limpo Paulista. E mais uma pergunta nas ruas da cidade ao deputado Luiz Fernando Machado, que responde ao vivo. Manda pro ar. Eu gostaria de saber como estão as negociações sobre a respeito do curso de mecânica de aeronave aqui em Jundiaí. Poxa, Lucas, que bacana que você está acompanhando. Essa é uma verdadeira obsessão que eu e o prefeito Miguel Haddad nós temos para a cidade de Jundiaí, que é a oportunidade de cursos de qualificação e capacitação profissional para jovens e adultos. E especialmente nesse setor. Nós temos um aeroporto absolutamente conhecido no Brasil, um aeroporto conhecido pela sua pujança na aviação executiva, e nós temos tratado diretamente com o Centro Paula Souza para o quanto antes instalarmos cursos não somente de mecânico de aeronaves, mas outros cursos que têm relação com a aviação na nossa região. Deputado, aqui no site, o Paulo, que é o defensor da CPTM, chegar até Campinas, espero que o senhor entre nessa luta, junto com os sindicatos e tudo, não esquecer isso. Não, tá ótimo, Paulo. Eu só quero aqui te dar mais um ingrediente. Nós temos o deputado estadual Ari Fossen, que é um grande batalhador por esta linha, pela CPTM chegar até Campinas. Então, além, naturalmente, da minha manifestação enquanto deputado federal, posso te garantir que nós temos um grande entusiasta no tema, que é o deputado estadual Ari Fossen, lá de Jundiaí. Dona Maria de Campinas quer saber se o senhor poderia dar uma informação com relação aos precatórios dos funcionários públicos do estado de São Paulo. Se o senhor sabe alguma notícia, vão sair ou se não vão sair? Olha, Maria, eu tenho acompanhado sim essa discussão, até porque recentemente o Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, fez algumas averiguações para entender a razão dos precatórios estarem tão travados em alguns estados da nossa federação. Especificamente esse caso, eu não posso te dar uma informação criteriosa, mas é como disse, entre em contato conosco e farei com o maior prazer. Silva Newton, de Campinas, ele quer saber por que aqui que o senhor atribui o enfraquecimento do PSDB em nossa região. Olha, eu entendo que um partido que está governando o Estado já há alguns anos não está enfraquecido. Naturalmente, quando você tem composições políticas nos municípios, você tem naturalmente que abrir mão para outros partidos poderem administrar. Mas não significa que o grupo que está no entorno do PSDB no estado de São Paulo esteja se enfraquecendo. Te darei alguns exemplos. Algumas grandes cidades do estado de São Paulo são administradas pelo PSDB. Sorocaba, Jundiaí, São José dos Campos, Piracicaba, enfim, outras cidades também de menor porte. O que significa que a população do estado de São Paulo tem reconhecido o trabalho dos gestores públicos do PSDB. Vamos fazer a última pausa do Notícias em Debate. Hoje é segunda-feira, 30 de abril. Estamos conversando com Luiz Fernando Machado, deputado federal de Jundiaí e da nossa região como um todo. Se você tiver alguma pergunta, ainda dá tempo. Ligue para os telefones ou acesse o site autopimenta.com.br. E entramos agora no último bloco do Notícias em Debate desta segunda-feira, 30 de abril. Amanhã, feriado, dia do trabalho, dia do trabalhador, 1º de maio,
uma entrevista com o advogado trabalhista José Antônio Cremasco para tirar todas as suas dúvidas sobre questão de trabalho e previdência. Então não perca, amanhã é feriado, está em casa, almoça mais tarde e acompanhe o Notícias em Debate. Hoje, Luiz Fernando Machado, deputado federal, é o nosso entrevistado. E para ele, vem a próxima pergunta das ruas da cidade. Deputado, qual a sua opinião sobre o abono de falta dos deputados? Olha, eu sou absolutamente contrário a qualquer abono de falta de deputado, seja ele estadual ou federal. Eu tenho uma compreensão clara que, excluindo as missões que o deputado participa em nome da Câmara Federal, a obrigação do deputado é estar presente nas sessões ordinárias da Câmara Federal e também nas extraordinárias. Então, não tenho a menor dúvida em dizer a você com convicção de que sou contrário a qualquer abono de falta que não tenha a exceção que disse, que seria as missões oficiais dos deputados em Brasília. O André nos liga de Jundiaí, dando parabéns ao senhor pelo excelente trabalho, senhor, e pergunta se o senhor tem algum projeto para a segurança em Jundiaí. Temos sim, temos projetos em conjunto com a administração do prefeito Miguel Haddad. Aliás, eu quero dizer a você, que é nosso telespectador, que é muito importante o deputado trabalhar de maneira alinhada com os prefeitos. Então eu tenho trabalhado com o prefeito Miguel Haddad já desde quando vice-prefeito, recursos para a Guarda Municipal, fortalecimento da nossa Guarda Municipal. Nós vamos lançar, o prefeito Miguel irá lançar um grande projeto de segurança pública na cidade e terá o meu apoio, inclusive com verbas que já indiquei no Ministério da Justiça para a cidade de Jundiaí, especificamente na segurança pública. Vem uma pergunta aqui da cidade de Cordeirópolis. A dona Maria está vendo o senhor aqui e pergunta ao senhor: se um prefeito que tiver conta rejeitada no Tribunal de Contas, ele vai poder se candidatar ou não? Olha, existe uma discussão de a partir de quando a legislação pegaria esses prefeitos que têm rejeição por parte do Tribunal de Contas do Estado. É sempre importante dizer que, além de contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, deve-se também ter as mesmas rejeitadas pela Câmara Municipal. E aí, teoricamente, não poderia o prefeito disputar cargos eletivos com essas pendências. Mas há judicialmente alguns candidatos que têm conseguido, mesmo com a rejeição do Tribunal de Contas, aprovar a sua inscrição para a candidatura. Ainda vai dar muita discussão isso, né, deputado? A dona Ana de Campinas pede se tem como o senhor e outros políticos da região ajudarem a resolver as questões de saúde em Campinas, por exemplo, falta de médico, remédios. Conheço o trabalho de saúde em Jundiaí e lá é muito bom, diferente daqui. Vou dizer que tem sim, tem condições e quero até pedir licença, Elton, se você me permitir, eu quero fazer aqui um elogio ao deputado federal Jonas Donizete. Eu tenho atuado em Brasília com todos os deputados federais do estado de São Paulo e tenho percebido que o Jonas Donizete tem tomado uma atenção muito especial com relação à saúde. Digo isso não por ter relações partidárias, somos de partidos diferentes, mas digo isso porque tenho, até como critério de justiça, que elogiar a atuação do Jonas Donizete em Brasília, especificamente na área de saúde. O Everaldo está nos assistindo em Piracicaba, também faz uma pergunta ao senhor. Como é que o senhor se sente sendo um deputado, com deputados criando tanta lei para beneficiar os criminosos e poucas que beneficiam o cidadão de bem? Me sinto como um cidadão de bem, me sinto chateado, porque acredito que o Poder Legislativo deva servir aos interesses das pessoas, da coletividade, e não aos interesses pessoais desses ou daqueles. Então me sinto como você, um cidadão comum, absolutamente chateado por pertencer, por muitas vezes, a um poder que, não por maioria, mas por absoluta minoria, legisla em causa própria. Deputado, uma pergunta minha, particular. Como é que é ser um deputado da oposição, com uma esmagadora maioria da situação? É muito difícil chegar a ter voz e ter jeito de poder brigar, com chances de passar alguma coisa em Brasília hoje? Nós somos numericamente pequenos, mas qualitativamente muito grandes na Câmara Federal. Nós temos conseguido interpretar as ações da presidenta Dilma Rousseff e, por muitas vezes, até mesmo acompanhar essas ações da presidenta Dilma Rousseff. No Código Florestal há um exemplo claro. Eu não pela questão partidária. Se fosse pela questão partidária, eu teria votado favoravelmente às alterações da Câmara, porque, por exemplo, o PT e o PV votaram contra as alterações. Mas eu tenho convicções, e essas convicções me fazem pensar que muito mais importante é o interesse das pessoas do que o interesse dos partidos. Então tenho feito oposição de maneira construtiva, naquilo que de positivo nós temos encontrado em Brasília eu tenho apoiado, e naquilo que não é benefício para o país eu tenho rejeitado com muito critério. O Alain de Itatiba ligou agradecendo ao senhor, deputado, por ter trazido uma FATEC para Itatiba, que é o prefeito da cidade também, está agradecendo.
Que é do PSDB também. Exatamente. O prefeito, o João Fatori, é um excelente prefeito, faz um magnífico trabalho na prefeitura de Itatiba. E logo no início, quando venci as eleições, ele me disse: Luiz, eu só tenho um pedido a fazer a você, que faça a interlocução com o governo do estado para que os jovens de Itatiba possam ter a oportunidade de uma FATEC. E assim foi feito. Nós fizemos uma interlocução e aí, naturalmente, é um trabalho de todos. Tem que se reconhecer que é o trabalho de Itatiba, a qualidade de Itatiba, as áreas ofertadas para o estado pelo prefeito de Itatiba, que levou à concretização desse sonho, que é a Itatiba poder ter uma FATEC. Dá tempo da última pergunta nas ruas de Jundiaí. Manda pro ar. Fala, companheiro. Deputado, você votou contra ou a favor da CPI do Cachoeira? Eu fui um dos primeiros a assinar a CPI do Cachoeira. Eu votei favorável pela instalação da CPMI do caso Cachoeira e quero dizer mais. Doa a quem doer, nós precisamos punir aqueles que têm envolvimento com corrupção, independente do partido que seja. Por isso, fui, desde o início, absolutamente favorável. Bom, mas, deputado, a pessoa ainda tem um pouco de dúvida ainda, porque isso aí pode levantar muita coisa contra um determinado partido, mas muita coisa sobre outro determinado partido. E às vezes esse outro é da situação. Como é que vai ficar isso aí? Eu espero que não seja uma CPI seletiva. Chapa branca. É uma CPI chapa branca, onde o governo só coloca quem tem o interesse de colocar. Eu espero que não seja assim. E digo mais, a sociedade hoje tem uma interferência muito grande. A telinha que o senhor está me assistindo tem uma interferência muito grande. A isenção da imprensa está sendo muito positiva, muito benéfica para as ações políticas no país. Então nós não só dependeremos dos congressistas para investigar, nós teremos que ter você que está do outro lado e tem o Geriza Corrupção, e nós temos que também ter a imprensa que fiscaliza e denuncia também com critério e qualidade. E no fundo, o senhor acredita que vai ser o quê? Uma chapa branca ou vai ser para valer mesmo? A CPI já está posta, ela está absolutamente composta com membros do governo. Mas eu não tenho com isso a falta de perspectiva e de expectativa de que nós venhamos a avançar nas investigações. Não há como nós não avançarmos numa construtora que tem 90% das obras do PAC, que são vinculadas ao governo federal. Então, está aí a sua dúvida. Vamos aguardar, então. Deputado, muito obrigado pela presença. Uma boa tarde ao senhor. Muito obrigado, Elton. Muito obrigado a você, nosso telespectador. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, 1º de maio, feriado, mas vamos estar ao vivo, conversando com o Dr. Cremasco sobre Previdência e Trabalho. Não perca amanhã, Dia do Trabalhador. Bom feriado, a gente se vê às 2h logo após o Balanço Geral. Até lá.